Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é o professor Bruno Baltarejo. Na aula de hoje, iremos abordar como trabalhar com máscaras do tipo de máscara vetorial e máscara HSL dentro do Premiere. É uma ferramenta importantíssima na área de trabalho de cor, quando você quer corrigir a cor de um elemento específico e você precisa separar ele, seja separando via HSL, que é uma separação por separação tonal, por cromática e tons de cor, e saturação. Então você tem os três partes específicas da cor, HSL, rio, saturação e luminância. Ou então usar máscara vetorial quando você não tem a opção de selecionar pela cor. Por exemplo, você quer tirar os tons de pele, porém o fundo tem uma cor muito parecida. Então você não vai conseguir fazer essa separação. No caso, o vídeo que vocês estão vendo, eu tenho um tom de pele puxando para o laranja, perto da zona QI, que é lá do Vector Scope, e o fundo é um fundo sem saturação, branco, então o recorte funcionaria bem HSL. Agora, se o fundo fosse amarelo aqui atrás de mim, a gente teria que usar um outro tipo de recorte, daí eu usaria máscaras através de rotoscopia, o que dá um pouco mais de trabalho. Mas na versão atual do Premiere, a versão CC 2014, a partir do ponto 1, se eu não me engano, ele já tem disponível para você fazer máscara com canetinha, daí você desenha uma máscara vetorial, e quando é um objeto que se move e você não tem como fazer via HSL, daí você faz via máscara e está resolvido o problema. Por exemplo, você quer isolar um carro para desfocar a placa dele. E daí para desfocar a placa você não vai conseguir fazer por HSL, porque a cor da placa, que seria cinza, vai ter em várias outras partes da imagem. Porém, você consegue facilmente fazer uma máscara vetorial de 4 pontos e traquear essa movimentação do carro o tempo inteiro. Bom, então vamos lá para dentro do software. Eu vou abrir aqui o Premiere, e no Premiere eu já tenho aqui duas imagens para a gente trabalhar. Aqui é meu painel Program, que está me dizendo que tem na timeline. Ali é o Source. Eu vou trocar esse Source aqui pelo painel Referência, que é o melhor painel para tratamento de cor. Então eu vou vir aqui em um Window, e daí eu vou abrir aqui o Reference Monitor. Vou jogar aqui o Monitor Referência por cima do painel Source. Ok. A princípio meu painel Referência está aqui no Waveform. Ele está me indicando que o brilho está passando aqui de 100. E as sombras estão dando aqui um pouco para cima de 7,5. Esse pontilhado aqui dá 7,5, aqui a linha dá 10. Eu vou vir aqui em Efeitos e vou pegar aqui o efeito para a gente trabalhar de Fast Color Corrector. Então, eu vou jogar aqui o Fast Color sobre a minha cena e vou vir aqui em Effects Control, diminuir esse botãozinho aqui, vim até aqui embaixo. Eu até prefiro fazer o seguinte, vou jogar aqui o Effects Control pro ladinho para eu conseguir ver ele e o gráfico. Então, vou puxar aqui pro lado também. Procurar aqui o painel referência, aqui pode ficar menorzinho, selecionar aqui minha cena novamente, daí eu consigo ver as duas coisas. Então eu vou puxar aqui o ponto preto, aqui eu vou descer, vou puxar para baixo, aqui é a parte mais escura, até chegar próximo de zero. Na verdade eu estou passando aqui de zero, aqui até está próximo de zero. Essa linha aqui é o absoluto, quer dizer que aqui é o pixel mais longe que eu tenho, embora eu não consiga ver às vezes na onda, porque ela não é espessa o suficiente, aqui essa linha me indica isso bem. Então eu vou puxar esse ponto até aqui o limite. Agora, a parte clara que eu preciso descer é no gráfico de baixo. O gráfico de cima sempre expande o contraste, o de baixo alivia o contraste. Então eu vim aqui no de baixo e eu vou puxar para dentro, até eu chegar ali e tem 100. E vou subir um pouquinho os meus tons para não ficar tão escuro. Ok, aqui eu tenho o antes, depois, uma imagem normalizada, uma correção simples. Bom, depois disso eu vou trazer aqui um efeito de Three-Way, que é o Three-Way Color Corrector, jogar aqui na cena, e vou jogar um Curvas também, vou jogar aqui um Curves. O Curves eu vou jogar antes do Three-Way, o Three-Way vai ser o último passo. Na verdade eu vou jogar o Curves depois do Three-Way, e vou usar aquele Three-Way para o exemplo que eu quero mostrar de HSL. Então eu vou jogar aqui o Curvas, eu vou só dar uma estética geral para a cena, e daí depois a gente vai pro HSL, que daí vai ser o passo final. Então, para essa cena aqui, eu queria, na verdade, ela um pouquinho mais escura, o preto um pouquinho mais enterrado, sem passar de zero, por isso que eu estou usando uma curva, que daí eu deixo aqui pinado, preso, ponto zero, eu estou baixando aqui mais ou menos em uns 20%. Vou subir aqui um pouquinho os meus tons, para eles ficarem um pouco mais contrastados. E eu vou tirar um pouco do azul na parte mais clara, para que esses brilhos que estão caindo mais forte, eles puxem um pouquinho mais para o amarelo, que é o oposto de azul. Então eu vou baixar aqui um pouco o azul, e ele fica um tom mais quente. Aqui as sombras eu vou pinar também no lugar, vou trazer aqui para cima, deixando ela aqui próximo do ponto original. Aqui assim nos meus tons também. Ok, aí aqui eu tenho antes e depois.
Bom, eu vou fechar aqui o RGB Curves, clicar lá na flechinha para fechar, e vou abrir aqui o Three-Way. Eu vou usar o Three-Way agora para separação do HSL. Via o Three-Way eu consigo separar por tons de cor. Ele tem uma parte lá para baixo de Secondary Color Corrector que não tem no Fast Color Corrector. Então quando você precisar fazer um recorte através de cor vai ter que ser no Three-Way, não no Fast. Então a gente vai usar ali o Three-Way. Eu vou descer aqui embaixo e vou vir em Secondary Color Correction. Vou pegar aqui o conta-gotas e eu dou um clique para dar o tom inicial. Então é aqui, ó, via Secondary Color Corrector, o primeiro conta-gotas é o tom inicial. Daí eu vou clicar aqui em Show Mask, que daí ele consegue mostrar como é que está a máscara atual. Vou clicar no sinalzinho de mais e vou adicionar novos cliques para somar mais partes daquela imagem original. Eu vou temporariamente ali só desligar curvas, aí, que daí fica melhor para a gente enxergar. Continuar lá com o sinal de mais. Vocês estão vendo que usando o conta-gotas ele não é uma ferramenta tão rápida. Às vezes tem que clicar várias vezes até isolar bem o teu objeto. A melhor maneira de você conseguir isolar via HSL de maneira rápida é você usando as barrinhas do HSL, as separações HSL, rio, saturação e luminância. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, é abrir a parte do rio, da saturação e da luminância. Aqui o primeiro deles, o rio, é o círculo com todas as cores no qual você pode selecionar o teu objeto. Como o azul ciano aqui é um pouquinho no canto, é um pouco difícil de selecionar, eu vou mover essa barrinha para o lado, trazendo ela aqui para cá, e eu consegui ver melhor o azul ciano. Então eu vou trazer esse ponto para cá, e esse ponto para cá, e eu vou esticar esses triângulos, aqui é o tanto de queda que tem da seleção, o que dá um desfoquezinho, uma seleção mais suave. Quanto maior, mais suave a seleção, porém mais partes da imagem ele vai selecionar. A saturação eu também vou aumentar aqui um pouquinho essa variação, evitar pegar demais nas baixas, mas eu vou dar uma suavidade maior. Aqui assim. Na parte clara, na parte mais saturada, eu vou dar uma subidinha aqui. Ele não está pegando nada mais do objeto, então eu só vou dar uma suavidade também. E aí lá na luminância, aqui é a parte da luminância, desde a parte escura, não tem nada muito escuro naquele objeto, então não preciso puxar tanto, até a parte mais clara, que vou dar mais uma subida aqui assim. E eu vou abrir aqui bastante triângulo para deixar bem desfocadinho os contornos dele, para não ficar um recorte muito duro. Aí eu posso aproveitar, ele tem uma última opção aqui que é o Soften, que também é para dar uma suavidade. Eu vou dar uma suavidadezinha aqui de leve. Bom, a última opção que ele tem aqui é o Inverter. Esse Inverter, ele é bem interessante quando você quiser tirar a cor desse objeto, manter a cor desse objeto, na verdade, mas tirar a cor do fundo, ou afetar a cor do fundo, mas não do objeto. Isso é muito importante para a separação de tom de pele. Às vezes quer fazer um efeito de cor muito impactante, só que daí começa a vazar no tom de pele e o seu personagem principal, o seu ator, fica meio estranho. Então você seleciona com o HSL os tons de pele, e daí em Inverter você troca a área de ação que você vai fazer, protegendo os tons de pele da pessoa, mas afetando o ambiente em volta. Não é o caso nesse exemplo, mas vai ser um caso sempre que você quiser proteger tons de pele. Só para ilustrar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a máscara e eu vou vir aqui nas cores, clicar em Master e puxar aqui para uma cor bem amarelada. Ó, vocês estão vendo que eu estou afetando o caminhão de bombeiro. Na verdade, o caminhão que a gente vai fazer parecer caminhão de bombeiro puxando para o vermelho. Só que eu não queria isso. Nesse exemplo, eu queria rapidamente só mostrar como é que seria o contrário. Então eu vou lá em Inverter e eu tenho duas opções. Eu posso inverter a máscara resultante, que é isso que é o caminhão. Então eu vou inverter essa máscara resultante e só manter o caminhão. Que daí seria o que você faria no tom de pele, se é proteger aqui o ator principal, mas afetar o que tem em volta. Outra situação que é bem clássica, eu vou resetar aqui e eu vou tirar a saturação. Deixar tudo preto e branco, menos um objeto. Então eu vou vir aqui, tirar a saturação. E ó, tudo preto e branco, menos o objeto que eu isolei. Eu vou resetar aqui todo mundo. Aí tudo volta ao normal. Ok. Aí eu vou descer lá embaixo na máscara. E a outra opção de inverter, que eu estava comentando, é inverter o limite de cor. Isso, inverter o limite de cor, quer dizer que ele vai inverter os limites usados. Então, por exemplo, eu pegaria do magenta ao verde, tudo que tem na tela que seja do magenta ao verde, mas que não fosse azul. Depois eu ia pegar dessas cores do magenta ao verde, só o que não cai dentro dessa saturação. Então, o que tivesse saturação muito alta ou muito baixa. E daí, dentro disso que sobrou, é só o que tivesse o brilho muito alto e o brilho muito baixo. O que tivesse brilho meio tons não pega. Então, ele não é uma parte de seleção muito óbvia. O inverso dessa opção não é o inverso da sua máscara, mas é o inverso das opções de critério que você usou na máscara, que não dá o mesmo que a sua máscara. É bem confuso, eu acabo não usando muito, porque não é muito óbvio. Você não tem como bater o olho e falar, eu vou pegar exatamente esse elemento fazendo isso.
é mais fácil fazer a máscara direto no elemento que você quer do que fazer dessa maneira. Mas ali de baixo, inverter máscara, esse inverter máscara é excelente. Só confirmar se a minha máscara está ok, clicando aqui nesse botão. Beleza, é isso que eu quero, o inverso. Mas estão vendo que está vazando um pouquinho aqui? Se a gente olhar lá na cena, tem aqui ó, no cantinho da placa um elemento azul e um carro ali atrás que é azul também. Então esses objetos vão ser pegos também via HSL, porque HSL não é por local da tela, mas é por tons de cor dos pixels, que a gente separou usando Hue, Saturação e Luminância. Bom, eu vou fechar aqui. Eu vou só tratar a cor de volta do objeto, que eu já tinha feito antes, puxar aqui para um vermelho. Só esqueci de tirar o inverter, então vou voltar aqui e tirar ali o inverter. Ok, puxei ele para um vermelho, só que não aqui, é no Master, puxar para um vermelho e puxar a saturação. Ficou um rosa, aqui, assim. Vou dar uma escurecidinha também, baixar aqui um pouco esse tom. Posso baixar um pouco a saturação também. Aí, tá pronto o caminhão de bombeiro. Vou deixar a tela cheia, é Ctrl Till, no Mac Command Till. Às vezes no teclado tá mapeado errado, em vez de Till ficar duplas aspas. E vou dar um play, pra gente ver aqui a cena vermelhinha. Bom, eu vou apertar um ESC, e daí eu vou ligar o Curvas logo abaixo, que eu tinha jogado um Curvas ali embaixo. E daí eu já tenho o efeito final da cena. Mas daí se o cliente falou que ele precisa que só isole o caminhão e aqueles outros elementos que vazaram não eram para ser pegos. Nesse caso vai ter que combinar dois tipos de seleção. Vai ter que combinar o tipo de seleção HSL, que é por tom de cor que a gente usou no caminhão, e uma seleção por área para poder esconder as partes que a gente não está utilizando. Eu vou voltar aqui no meu objeto e eu vou voltar aqui dentro do Treeway e eu preciso isolar esse meu Treeway pela área que eu preciso, que é somente esse objeto. Para fazer isso, você vai utilizar aqui a caneta, que é uma ferramenta nova do Premiere, que é a ferramenta de máscara, que é uma ferramenta bem antiga para quem já usa o After Effects, mas é uma novidade dentro do software de edição. E é uma novidade ótima porque evita que você tenha que ficar jogando de um software por outro, às vezes quando está num prazo mais apertado. É bom também para quem trabalha só com edição e não trabalha com finalização, que nos vai contratar um outro freela de After Effects para fazer só o acabamento artístico da parte de VFX, a parte de efeitos especiais, e pode contar com o seu editor mesmo já fazendo esses acabamentos dentro do Premiere. Bom, vamos lá ver como funciona. Eu vou pegar aqui a canetinha, e é bem simples na verdade, vou dar um clique aqui, e daí aqui eu clico e arrasto, para fazer uma curva, sempre que você clica e arrasta uma curva, vou fazer mais uma curva aqui assim. Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui, vou diminuir para 25, eu posso clicar aqui em cima, e aqui. Eu vou dar só umas ajustadinhas no vértices. E eu vou confirmar que o meu elemento fique o tempo inteiro em quadro. Tá. Acontece o seguinte, aqui no final ele está cortando, então eu preciso melhorar aqui desse lado, vou aumentar aqui um pouquinho mais. Acho que assim é o suficiente para melhorar aquele lado. Isso. Só que para esse lado eu vou ter que animar. Tá vendo que no começo ele está pegando o objeto para que eu proteja aqui o tempo inteiro? Talvez também, só de eu diminuir já resolveria, mas eu já vou mostrar como é que faz para animar também. Então, eu quero animar para proteger aqui a área do carro que está pegando a mais no começo. Então, eu vou vir nessa área onde deveria estar mais para cá. E aqui eu venho na minha máscara, que ele acabou de criar, Mask Patch a forma e eu ligo o reloginho. Quando eu ligo o reloginho, eu já adiciono o primeiro keyframe, o primeiro quadro-chave. Eu consigo ver aqui dentro da mini timeline, que ele está aqui, o primeiro quadro-chave. Eu vou ocultar a mini timeline, para eu ter mais espaço aqui. Vou voltar aqui para Fit. E vou vir aqui no começo, onde não era para pegar tanto, e aí eu vou mover os pontos da máscara que eu quero trocar de lugar, vou deixar eles aqui menorzinho. E daí já vai estar com o segundo keyframe, eu vou abrir a mini timeline, já estão os dois keyframes ali, fechar a mini timeline. Aí quando eu mover, dá para ver como ele vai expandindo aos poucos. Vou dar um play aqui para a gente ver o resultado final. Ó, agora a placa aqui está azul e o carro ali está azul, só o caminhão que está mudando de cor. Eu vou vir aqui na outra cena, eu separei uma outra cena como exemplo. Esse não usa de traqueamento, é mais por questão de isolamento, de cor mesmo. É uma cena mais pesada, é uma cena de banco de imagem do site da ARRI. Então ela está em 32 bits, na verdade ela está em RAW, né, com o máximo de bits que aquela câmera consiga suportar para o formato de arquivo específico, o que dá uma latitude muito maior e te dá mais opções também de tratamento. No caso dessas cenas da ARRI, se você clicar com o botão direito e escolher Source Settings, ele abre uma janelinha
para você mudar, por exemplo, se você estava querendo gravar em log ou em Rec 709, para você mudar a exposição, mudar a temperatura dentro do RAW, dentro do arquivo com mais profundidade de bits, o que te traz para dentro do Premiere daí com mais qualidade, porque você não vai fazer o tratamento aqui dentro com os dados da timeline, você vai fazer com os dados originais dele em RAW, usando as informações já próprias da câmera, que a câmera dispõe para Adobe, e daí você altera, e daí aparece dentro da timeline, dentro do seu display 8 bits, já com esse tratamento. Embora ainda assim você possa ativar dentro da timeline uma opção para aumentar o Bift Depth, aumentando a quantidade de bits que você consegue ver dentro do teu Premiere. É claro que também vale a pena se você também tiver um monitor que suporte mais de 8 bits, para você poder ver essa gama de bits maior. Isso é algo mais avançado, é assunto para um outro vídeo, vamos continuar lá vendo sobre máscara. Eu vou jogar aqui o Curves nesse caso vai resolver, vou jogar aqui um Curvas. Eu consigo ver como essa imagem está gravada em log, ela está com contraste mais elevado, então eu vou puxar aqui o ponto preto mais para dentro, colando ali mais próximo de 0. O ponto claro eu vou subir mais para cima, chegando próximo de 100. E daí eu vou baixar um pouquinho os tons mais escuros para dar mais contraste e aumentar da metade para cima. Aí, assim já está uma cena legal. O problema é que para eu elevar aqui eles, eu começo a estourar o céu. Vocês conseguem ver que para eu elevar aqui esses tons de pele, aqui já começa a ficar muito estourado. Então eu vou remover esse pontinho, só para normalizar a cena. Então eu vou remover esse também. Não, isso eu vou deixar, estava mais legal, um pouco mais fundo aqui o preto. E daí a gente tem um isolamento grande aqui, dá para ver como aqui está muito mais escuro que essa área. A gente consegue analisar isso no gráfico, ó. Aquela área do céu é essa área que está mais alta, que está entre 80 e 100. Todo o resto está aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar, vou jogar um outro RGB Curves. Nesse outro RGB Curves eu vou trabalhar só com máscara, ali não é o caso de HSL, é o caso de máscara. Eu vou diminuir aqui o zoom para eu enxergar melhor, para conseguir ver o objeto inteiro. Ou até, melhor ainda, eu vou deixar como estava em 25 e eu vou expandir aqui pelo cantinho. Aí. E aí eu vou pegar a canetinha. Com a caneta eu posso desenhar minha máscara vetorial. Ele criou aqui a máscara 1. Então eu vou vir aqui no objeto para poder contornar ele. Dar um clique aqui. Se der uma falhadinha, você pode ajustar depois, não precisa se preocupar. A minha deu uma falhada grande ali. Daqui a pouco eu arrumo. Isolei essa área, daí eu vou clicar aqui em volta para fechar o meu desenho. Vou dar uma ajustadinha nos pontinhos que eu tirei do lugar sem querer. Aqui não na curva, que eu quero o pontinho inteiro. Vou mover esse pontinho agora. Esse aqui ficou bem fora. Ok. Além disso, na máscara tem a opção de Feather, que é um desfoque. Eu vou dar um desfoquezinho aqui de uns 20. Dá pra ver aqui nesse pontilhadinho o desfoque. Você controla o desfoque também por essa bolinha. Embora eu prefiro aqui, lá eu acho muito rápido, o tanto que ele se move, aqui é mais delicado. Então eu deixei ali 20, deixa eu aumentar de volta para 20 vai ficar melhor. E a máscara tá ok. Só quero inverter. Eu na verdade não quero afetar o céu. O céu tá no brilho bom, na verdade tá até um pouco alto aqui, mas tá bom, tá aceitável. Eu vou inverter minha máscara para afetar a área de dentro. Então eu não tô afetando essa área, eu tô afetando essa. Então eu posso vir aqui subir o brilho, que eu não vou afetar aquela região ali. Então eu vou subir o brilho, segurar um pouco aqui as sombras e o céu ele vai ficar isolado. Estou afetando só essa região aqui da imagem. E vou dar uma baixadinha de leve, bem de leve aqui no azul. Ok. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse efeito, Ctrl C, clico aqui embaixo, Ctrl V, dupliquei ele. Essa cópia aqui eu vou resetar o ajuste. Eu vou resetar puxando os pontinhos para fora, clicar aqui e puxar para fora. Aí. E eu vou inverter a máscara. Agora eu estou afetando só o céu. Se eu quisesse mexer um pouco no contraste do céu, agora eu posso afetar ali só o céu. Por exemplo, dar uma escurecidinha ali na parte aqui das nuvens e da árvore para dar mais contraste. Mais uma seguradinha no brilho, para não ficar exagerado. E aí eu tenho um ajuste ali localizado só no céu. Bom, esse é o depois, só para a gente ver um antes, eu vou clicar com o botão direito e vou dar aqui um remover efeitos. Ok. O antes total. Depois.
Então, a gente conseguiu fazer esse tratamento de cor por causa da ferramenta máscara. Se não tivesse essa ferramenta máscara, quando a gente afetasse a parte dos meus tons para o brilho, onde estão os personagens principais, a gente ia afetar o céu também. Essas duas áreas iam trabalhar em conjunto, você não ia conseguir afetar um pedaço sem afetar o outro pedaço. Usando a máscara, você separa esses dois elementos, mesmo não sendo por cor, que nem no caso da HSL, sendo por área, mas você separa esses dois elementos e você pode tratar uma área separada da outra área perfeitamente. Então, essa ferramenta é muito importante para tratamento de cor e também pode ser usada para outras finalidades que a gente vai ver em outras videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal tem várias outras videoaulas do tema, tem videoaulas sobre outros softwares também, e eu espero que vocês se inscrevam, que vocês curtam se vocês acharam a aula boa. Qualquer dúvida deixe nos comentários, que eu sempre vou respondendo para o pessoal, dando uma força, e a gente se encontra na próxima aula. Até breve!